Rapaziada, é o seguinte, a gente acabou de levar um apavoro do Santa Fé no jogo pela Libertadores. Foi uma coisa assim absurda. Esse jogo foi uma coisa assim muito esquecível, cara. E dava pra continuar a vida sem esse jogo. Terminou 1-1 graças ao nosso querido herói Gustavo Henrique, mas foi um jogo assim que o Corinthians teve dominância zero. Então se inscreve aí no canal e me acompanha aqui nessa saga destrinchando esse jogo. Pra começar, cara, a gente tem a escalação. E como eu falei no pré-jogo pra quem assistiu, era basicamente isso. É o time 100% titular, sem trocas, sem nada. É o time é tudo de melhor que a gente tem. E a gente foi pra cima, cara, do Santa Fé. A gente foi, botou o time pra ganhar, não desmereceu o adversário, não colocou time misto, foi com o time 100% titular. Um destaque aqui pro André, de volta, que fez um péssimo jogo hoje, cara. Foi assim, nossa, que jogo esquecível do André. E entre outros também que fizeram um jogo bem abaixo. Até os 90 minutos ali do segundo tempo, cara, o Corinthians só vinha tomando pressão. Só pressão, só pressão. E aqui a gente tem o começo do primeiro tempo. O primeiro tempo, cara, foi assim, foi uma coisa muito travada. Era um jogo assim legal de assistir, não era só aquele jogo no meio de campo, falta, 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 mas era um jogo que não criava muita chance. As chances mais claras que tinha era do Santa Fé. Teve ali perto dos 14 minutos um chute do Ranielli, que foi uma defesa até que fácil do goleiro. Acho que é Musleira, né, o nome dele, eu nem lembro mais. E vocês vão me desculpar se minha voz estiver esquisita, porque eu tô com alergia atacada, que eu tenho rinite alérgica. Mas estamos aqui para falar do nosso Corinthians, agora é 11h35 da noite. Eu acordo 6 horas da manhã para trabalhar, mas estamos aqui. Porque aqui é Corinthians. A gente ama isso aqui. Enfim, dando sequência, o primeiro tempo, cara, não teve muito o que comentar. Um time do Corinthians sem criatividade. A gente tinha mais posse de bola, mas a gente não conseguia aproveitar essa posse de bola. Coloquei aqui a posse de bola aparecendo na tela do primeiro tempo, pra vocês verem que a gente tinha a maior posse de bola, ó, 55-45 pra gente. Porém, é aquela coisa, a gente tinha a melhor posse de bola, porém a gente não finalizava tanto no gol. Se você for ver o número de finalizações, tá no caso tá 7-6 pro Santa Fé, só que finalizações no alvo tá 3-1. Um, aquele chute do Ranielli, e três, vários chutes que o Hugo Souza defendeu, porque hoje um dos heróis dessa partida foi o Hugo Souza, que fez defesas espetaculares, defesas milagrosas durante o jogo. Pra mim, um dos destaques do jogo, e eu acho que até o destaque principal, é o Hugo Souza, porque ele salvou basicamente o Corinthians de levar dois, três, até mais gol, quem sabe, teve chance pra isso. E esse é o fim do primeiro tempo, 0-0, sem muitas grandes chances pra nenhum dos lados. Era um jogo, como eu disse, que não era chato de assistir, mas que também não era legal. Era tipo aquele jogo, pô, aquele jogo de meio de tabela ali, super ignorável. Então era isso. O primeiro tempo não tem nem muito o que comentar, cara, porque foi um jogo bem apagado, assim, das duas partes. Aqui a gente tem o começo do segundo tempo e também o começo da desgraça que foi esse segundo tempo. Do minuto 45 até o minuto 90, o Corinthians só levou pressão, cara. Até começar as primeiras substituições, o Corinthians só levou pressão e finalização. Aquele atacante do Santa Fé, que tem 47 anos, ele deve ter dado umas 8 finalizações. Só no segundo tempo, cara, ele tava finalizando muito. Não tava conseguindo encaixar a marcação, o meio de campo extremamente bagunçado, perdido, muito erro de passe. Só que a gente tem que considerar que o jogo era na altitude, certo? Então a gente tem que pensar que alguns pontos são diferentes. Por exemplo, o jogador ele não consegue correr o campo inteiro, não dá aquele piquezão não consegue dar aquele pique igual o Yuri Alberto dá, do meio do campo até a outra área, porque é muito difícil por causa da altitude. O narrador da Globo falou até que é o quinto estádio mais alto de toda a Libertadores, então a altitude contou. E outro ponto que a altitude piora bastante é a velocidade da bola. Na altitude, a bola rola muito mais, ela é muito mais rápida no campo. Então é uma coisa que faz a pessoa errar os passes também, porque a gente espera um passe no ponto futuro, só que a bola vai mais rápido. E foi isso que aconteceu. O Corinthians errou muitos passes assim. Dava a bola na frente, o jogador simplesmente não alcançava, cara, porque a bola rolava muito mais rápido. Tá aparecendo na tela agora uma sequência de duas defesas milagrosas do Hugo Souza. E a gente tem que bater palmas e tirar o chapéu pro nosso goleiro. Dá pra dizer que além do Gustavo Henrique que fez o gol, que eu vou falar mais pra frente, o Hugo Souza tá carimbado como herói dessa partida. Foram defesaças, cara, absurdas, absurdas assim, coisa de milagres mesmo pra segurar esse resultado. Tanto que até teve uma polêmica no final do jogo que o pessoal, eu não entendo o motivo que eles simplesmente quiserem ir pra cima do Hugo, mano, do nada. O cara só fez o trabalho dele, que era defender. Os caras parece que, sei lá, ficaram revoltados que empataram e que as chances dele de passar estão muito baixas agora. E os caras foram pra cima dos jogadores. É típico de Libertadores mesmo.
Um time que não aguenta, não ganha na bola, quer ganhar na porrada. É uma coisa assim vergonhosíssima que aconteceu no final dessa partida. O Hugo Souza teve que sair escoltado pelo Diniz e os seguranças do Corinthians. E quando ele foi entrar no túnel, cara, o pessoal da arquibancada jogando coisa, eu não sei nem o que era, mas jogando muitas coisas. Isso é uma coisa que a Conmebol, cara, tinha que dar uma punição severa no time do Santa Fé. Até porque no primeiro tempo jogaram, parece que foi moedas no Matheus Bidu na beira do campo. Aí na saída do Hugo Souza jogaram um monte de coisa quando ele tava saindo. Os jogadores não conseguiram dar nem entrevista, cara. Isso é vergonhoso. Isso tinha que virar uma punição assim muito severa pro time do Santa Fé. Só que como o Santa Fé não é brasileiro, muito provavelmente não vai acontecer nada com ele. Porque a gente sabe como é a Conmebol, né? E como a gente tem aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, gol dos cara. E assim, pra ser justo, cara, eu não vou falar que esse gol foi um vacilo, um erro de alguém. Dá pra dizer que foi mais mérito do Santa Fé do que algum erro do time do Corinthians. Peço desculpas aí pra vocês que eu não anotei nome de jogador nenhum do Santa Fé, porque sinceramente eu não me importo com esse time. Mas um cara lá do meio de campo dá um passe e deixa o atacante lá de 49 anos na cara do Hugo Souza, sozinho. Um passe assim, cara, passe surreal, passe de gênio. A defesa deu uma dormidinha ali que poderia ter interceptado, poderia ter se posicionado melhor. Deu. Mas pra ser sincero, cara, foi um passe de gênio, tá? Não vou dizer que foi, ó, nossa, o passe do De Bruyne, mas foi um passe muito bom, cara. Deixou o cara na cara do gol e ele dribla o Hugo Souza e faz um belo gol. Até esse momento, esse 1-0 era um reflexo do jogo, porque pode parecer que ganhou de 1-0 porque foi um gol cagado ali, sofrido, mas não. O Santa Fé dominou o Corinthians no segundo tempo. O Corinthians não conseguia sair do campo de defesa, cara. O Corinthians jogava só na defesa. Quando pegava a bola, já perdia em sequência. Ou dava um passe errado, ou era desarmado, ou tentava um lançamento e ninguém pegava. Era um time que não estava conseguindo se encontrar, principalmente no meio de campo, cara. A gente começa com as substituições. O Diniz, ele é um cara que demora bastante para fazer as substituições. Essa substituição aqui que entrou o Dieguinho e saiu o André, se eu não me engano, ali foi pelos minutos 67 ali. Então você vê que já foi praticamente ali nos últimos 20 minutos de jogo que o Dieguinho entrou. E cara, o Dieguinho entrou muito bem de novo. Esse moleque tá merecendo muito uma chance de titular. Principalmente porque o André vem vacilando demais, cara. Sem contar aqueles cartão vermelho já que não dá nem mais pra reclamar, que já faz bastante tempo. O André não jogou bola hoje. Não jogou bola, não entrou no jogo. Fazendo falta desnecessária. Eu tava vendo a hora dele tomar um amarelo ali. Porque ele tava chegando forte nos caras. Os caras estavam chegando forte nele também. Só que ele tava revidando as faltas e assim, o André não conseguiu criar basicamente nada. Eu sei que o André ele é um meia mais defensivo do que o Bidon, por exemplo, que é o companheiro de meio dele, que também fez um jogo pavoroso, mas ele não conseguiu criar absolutamente nada. Já o Dieguinho, ele entra, cara, e faz uma baita partida. Ele dá um chute no gol, assim, mais ou menos do meio da rua. Dá uma bicuda assim mesmo, uma bomba assim, ó, que o goleiro tem que espalmar, que o rebote a gente não aproveita, mas foi uma finalização, né? O time que não tava finalizando nada, finalizou finalmente alguma coisa. E mais pra frente a gente vai ter outras substituições. Nesse caso foi a entrada do Carille no lugar do Ranielli, que também não fez um bom jogo. Ranielli não fez um bom jogo, não conseguiu segurar os ataques do Santa Fé. Ele, como primeiro volante, tinha meio que essa função que às vezes é ingrata, né? De você defender o contra-ataque de um time, de você tá lá pra interceptar uma jogada, mas ele não conseguiu. Ele não entrou pro jogo hoje também. Basicamente ninguém do Corinthians jogou bem, cara. Yuri Alberto e Lingard sumidos, apagados. E falando nisso, cara, quando foi que você viu um gol do Yuri Alberto? Faz tempo, né, cara? Eu sei que essa função de ser centroavante é difícil porque você depende que todos os jogadores do time estejam ali conectados com você. Só que a gente tá precisando, cara, de um atacante que vai chamar a responsabilidade, que vai fazer de vez em quando alguma jogada de gênio, cara. E o Willian Alberto não tem sido esse cara. Ele é aquele cara que vai correr muito, que vai dar a vida, que vai sair de muleta se for preciso, mas não é aquele cara que vai fazer uma coisa mágica durante o jogo. Pode ser até que faça de vez em quando, mas não é todos os jogos, tá? E ainda nessa substituição do Carille, cara, o Carille tá numa nhaca danada, velho. Um jogador que quando entra parece que já tava jogando desde o começo. Se ele entrar, tipo assim, nos 90, parece que ele tá cansado igual quem tá jogando desde o minuto primeiro, velho. Porque o maluco, sei lá, tá no nhaca, cara. Ele tá numa fase terrível, cara. Ele não consegue fazer muita coisa, erra muito passe também. Ele dá um passe assim, bizonho, cara.
buscando a ponta, ele dá um passe bizonho no meio do jogo. Já mais pra frente a gente vai ter mais duas alterações. Vamos ter a entrada do Caio César e do Pedro Raul. Cara, o Diniz colocou o Pedro Raul pra jogar e tava desesperado por um gol. O Pedro Raul entrou no lugar do Yuri Alberto, que saiu claramente muito cansado de tanto correr, e o Caio César entrou no lugar do Bidon, que fez uma partida péssima hoje também. A gente tem que concordar aqui que o Bidon fez uma partida muito ruim hoje. Muito ruim, muito abaixo do que ele pode fazer, muito erro de passe. Até porque hoje não tem como reclamar muito de ninguém, cara, por causa da altitude que a gente sabe que faz muita diferença. Pra gente aqui, meros mortais que não estamos lá jogando bola, parece que, pô, não é tanta coisa, velho. Mas imagina que você tenta puxar o ar assim e você não consegue, cara. Eu não consigo nem pensar como é isso. Deve ser uma coisa muito difícil. E você ainda tem que correr, tem que se esforçar. Tudo bem que não é o estádio mais alto de todos, velho, mas, mano, já faz muita diferença. A gente acha que não, mas faz muita diferença. Então, pra mim, esse 1 a 1, cara, sofrido, é um bom resultado. É um bom resultado, a gente chega com 10 pontos na tabela da Libertadores, no nosso grupo, e faz com que a gente esteja praticamente classificados, né, pra fase de mata-mata. E na sequência, cara, a gente tem o golaço do Gustavo Henrique. É inexplicável como que nosso zagueiro faz muito mais gols do que os nossos atacantes. É inexplicável. Golaço de cabeça. O Gustavo Henrique conseguiu colocar praticamente no ângulo. A bola bate no travessão e entra. Pô, não sei nem o que dizer do Gustavo Henrique. No jogo contra o Mirassol, que eu reclamei a ausência do Gustavo Henrique, que o André Ramalho entrou no lugar dele, eu falei, Gustavo Henrique faz muita falta. Que saudade que eu tava do Gustavo Henrique. E quando ele volta, faz mais um gol. Eu acho que a gente poderia fazer uma coisa diferente nesse time. A gente joga numa escalação que tem um atacante só. E a gente faz o seguinte, a gente joga sempre pelas laterais, bota o Gustavo Henrique de centroavante e só cruza a bola na área. Só cruza a bola na área. A gente não perde mais nenhum jogo, velho. O Gustavo Henrique é uma máquina de fazer gol de cabeça. Ninguém explica isso. O cara, sei lá, ele treinou com o Verratti, treinou com o Cristiano Ronaldo. E é porque ele é zagueiro, cara. O que é mais impressionante é que ele é zagueiro. Claro que a altura dele ajuda bastante. Ele tem 8 metros e 45 centímetros, cara. Mas mesmo assim, ele salva o Corinthians mais uma vez. E a gente tem o final do jogo. O jogo terminou 1 a 1. 1 a 1, assim, se fosse pra falar de justiça, não seria justo, porque o Santa Fé amassou o Corinthians do começo ao fim. Santa Fé não deixou o Corinthians respirar. Não porque eles são melhores, tecnicamente falando, porque o Corinthians é bem superior, mas porque realmente eles entraram no jogo hoje. Eles estavam batendo muito, batendo mesmo, batendo assim. Nossa senhora, tipo, teve uma hora que tava 15 faltas do Santa Fé contra 4 do Corinthians. Foi uma coisa assim bizarra, velho. Os caras estavam batendo muito. Inclusive tentaram bater depois do jogo, que é uma situação nojenta, cenas lamentáveis. E as estatísticas finais são as seguintes: posse de bola 59 a 41 para o Corinthians, finalizações 15 para o Santa Fé e 12 para o Corinthians, finalizações no gol 7 do Santa Fé e 3 do Corinthians. E de longe a estatística que mais representou o que foi o jogo: 4 cartões amarelos pro Santa Fé, 0 pro Corinthians. Isso é uma coisa até que eu tenho que bater palma pro Diniz, que entrou na mente dos jogadores e conseguiu manter a calma do jogo, porque era um jogo que o Santa Fé tentou muito esquentar o clima o tempo inteiro, mas graças ao Diniz a gente conseguiu manter a calma. E falando um pouco do Diniz agora, cara, eu sinceramente tô gostando. Tô gostando do trabalho do Diniz. É um trabalho muito promissor. A taxa de aproveitamento dele é muito alta. Ele faz o Corinthians praticar algo como parecido com futebol. Hoje não foi um bom jogo, definitivamente não foi um bom jogo. Não taticamente falando foi um bom jogo, foi um jogo que nossos jogadores não estavam muito bem, não estavam conectados com o que o jogo precisava. Então acho que não foi culpa 100% de Diniz. Uma coisa que eu tenho que criticar ele é que ele demora muito pra mexer. Ele tá vendo que o time não tá conseguindo desenrolar nada e ele só vai fazer a primeira substituição tipo nos 67 minutos pra 70. Entendeu? Faltando 20 minutos. E se fosse pra fazer uma crítica, era isso, que ele demora muito pra mexer. E no mais, cara, esse empate até que saiu bem por tudo que foi o jogo. Então, como a nossa situação no grupo tá muito boa, tá excelente, 3 vitórias e um empate, a gente pode ficar tranquilo. Não foi o melhor jogo do ano,
Não foi o melhor jogo do ano, com certeza, mas é um empate com o gol heróico do Gustavo Henrique, é uma partida heróica do Hugo Souza, e é mais um ponto, né? Mais um ponto, e é isso que importa. E se você puder, se inscreve aí no canal e comenta aí o que você achou do jogo. Comenta aí também a sua nota para os jogadores da Fiel. E é isso. Tamo junto, um abraço e tchau.